de Deus, resumida nos 10 mandamentos, nos mostra os conceitos de Deus, né? As características do verdadeiro caráter positivo de Deus. E cada um desses mandamentos, eles têm diversos desdobramentos. Eu quero analisar com os irmãos nesta manhã, se assim o Senhor nos permitir, de forma breve, o 8º mandamento: não furtarás. Nós sabemos que nós não devemos tirar o direito das outras pessoas, porque isso é um furto também. Não somente tomar algo material de alguém, mas tirar o direito, impedir o direito que as pessoas têm sobre determinadas situações da vida, né? Nós não podemos impedir o direito do outro de exercer uma atividade, o direito de expressão, o direito de se manifestar, de dar a sua opinião, o direito de adquirir algo licitamente. Nós não devemos ser um tropeço ou um impedimento para que as pessoas alcancem ou conquistem algo, né, que elas queiram. Isso também seria uma quebra do 8º mandamento. Mas o que eu quero abordar com os irmãos de uma forma um pouco mais profunda é que é possível quebrar o 8º mandamento tirando ou tentando impedir o direito de Deus sobre as suas criaturas, sobre as coisas que Ele determinou na sua palavra, né? Então, eu quero convidar os amados irmãos para verem aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo 3. E eu quero fazer um alerta, principalmente para os irmãos que têm hábito de olharem as redes sociais. O que acontece? Existe uma multidão aí de pessoas que combatem a fé cristã em todas as suas áreas, suas doutrinas, seu comportamento, seu pensamento. A igreja, ela é extremamente combatida nas redes sociais. E as pessoas combatem as doutrinas, combatem a doutrina do inferno, combatem a doutrina da eleição e predestinação, combatem a doutrina da Trindade e por aí vai. Combatem o dever que nós temos de congregar, né? A palavra de Deus nos ordena congregar. E as pessoas combatem. E aqui as pessoas costumam combater questões de dízimos e ofertas. E eu tenho notado que essa passagem no livro de Malaquias, ela tem sido, de certa forma, os pregadores têm sido intimidados de pregar essa palavra, porque é uma corrente fortíssima de pessoas dizendo que não pode falar isso, que não deve pregar isso, e algumas pessoas ficam intimidadas, né? E a gente nota que não se ouve mais os pregadores falando a respeito disso. No entanto, isso é uma revelação bíblica, inspirada por Deus como qualquer outra passagem, tá? E aqui nós estamos falando do 8º mandamento. E eu quero mencionar aqui com os irmãos a partir do verso 6 e ler até o verso 18 dessa passagem. O livro do profeta Malaquias é um jogo de perguntas e respostas entre Deus e o povo, e Deus tentando instruir o seu povo. E aqui vem a partir do verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender aqui é que Deus não muda. O conceito de Deus não muda, o comportamento de Deus não muda. As coisas que Deus determina, que Deus manda fazer, a vontade de Deus, ela não muda. Nós não servimos um Deus que é mutável, como as pessoas têm ensinado de forma errada. Um Deus no Antigo Testamento que agia de um jeito, um Deus no Novo Testamento que age de outro jeito, totalmente diferente, com outros conceitos e vontades. Isso não corresponde à revelação bíblica. Isso surge no imaginário humano, mas não corresponde à revelação bíblica. Deus não muda. O que Ele disse, Ele disse. O que Ele determinou, Ele determinou. A forma que Ele determinou é assim que devem ser as coisas, né? Então Deus, Ele não muda, e é por isso, justamente por isso, que Ele é rocha segura em quem nós podemos confiar. Imagina se Ele mudasse.
Imagina se ele fosse vulnerável, se ele fosse como nós, homens, que podemos mudar de uma hora para outra, um comportamento, uma opinião, alguma coisa, né? Deus não muda, e é por isso que nós podemos seguramente confiar nele. Então tudo que está no Antigo Testamento tem grande importância, assim como tudo que está no Novo Testamento. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Está vendo a importância de Deus ser fiel à sua própria palavra, ao seu próprio caráter, à sua própria vontade e nunca mudar? Né? Imagina se Deus se ira de uma forma que consuma o povo dele. Porque os de fora estão sujeitos mesmo à ira de Deus. Agora, imagina se Deus muda o comportamento com a sua igreja e seu povo. Mas Deus não muda, e é por isso que nós não somos consumidos nos nossos diversos e variados erros. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei a vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha a arrogância e a prepotência do homem. O homem acha que não precisa submeter-se a Deus. Ele acha que ele é autossuficiente, que ele não precisa da interferência de Deus, das determinações de Deus. Ele acha que ele é poderoso para conduzir a sua própria vida. Então ele diz aqui, né? Volte-se para mim, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus que não muda. Aqui é uma promessa de Deus, segura. Tornai para mim, que eu me tornarei a vós outros. Isso é uma promessa segura, tá? Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E Deus então ele continua falando, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Agora olha só, o homem, Deus pergunta, roubará o homem a Deus? E o homem diz, e Deus ele afirma, todavia vós me roubais, e ainda dizeis, em que te roubamos? E Deus diz aqui, nos dízimos e nas ofertas. E aí então, Deus faz aqui algumas ameaças. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós a bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Esse devorador ele não é de fato um demônio, não é. Devorador são as circunstâncias da vida, né? Meio aqui que inspirada nas pragas que devastavam as plantações, né? Então diz aqui que Deus repreenderá isso que prejudica a prosperidade das pessoas, tá? Para que não vos consuma o fruto da terra, nem a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Então veja que é como se as pessoas ficassem sempre se desculpando diante de Deus, o próprio Deus falando, olha, vocês estão agindo assim, de forma negativa comigo. E as pessoas dizem, mas o que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo nada com o Senhor. Só que as pessoas se esquecem que estão falando com um Deus onisciente, que conhece todas as coisas. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus diz, tuas palavras foram duras para mim. Quando o povo se comporta deste jeito, com essa ingratidão, este Deus que ama este povo, a quem ele enviou o próprio Filho para resgatar, este Deus, ele diz, olha, essas palavras são duras para mim, porque eu ajo com misericórdia com vocês, eu não mudo, as minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos. Para mim vocês são como gafanhotos. Quando eu olho das alturas da habitação santa onde eu habito,
vocês são como gafanhotos. Vocês estão abaixo do estrado dos meus pés. Eu me inclino para ver o que vocês estão fazendo e falando. Que eu sou altaneiro, mas vocês são como gafanhotos. E vocês têm palavras arrogantes com relação a mim. E quando vocês se comportam assim, essas palavras são duras para mim. Verso 15. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. E aqui é como se Deus olhasse para as pessoas que têm esse pensamento e fala: não é a mim que vocês buscam, mas é a própria prosperidade de vocês, é o próprio benefício de vocês, é isso que vocês têm buscado em mim, e não manifestam um amor, um carinho para comigo, um cuidado para comigo, né? Verso 16. Então os que temiam o Senhor, veja que existe sempre um grupo fiel, como aconteceu com Elias, né? Elias achou que estava sozinho, mas Deus havia reservado 7.000 fiéis, né? Então veja que sempre existirá um povo fiel, mesmo que seja a minoria. Este povo sempre existirá, até que Cristo venha buscar a sua noiva. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Veja que Deus olha para o seu povo, todo o seu povo. Para os infiéis no meio do seu povo, Deus fala: suas palavras são duras para mim. Mas aqueles que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia essas pessoas falando uns com os outros, um consolando o outro, um falando sobre Deus com o outro, né? Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E aí Deus então diz sobre estes fiéis: eles serão para mim particular tesouro. Veja, está falando do povo dele, mas esses que são fiéis são particulares tesouros para Deus. Há uma diferença aqui de resposta de Deus. Todos são povo de Deus aqui, mas aqueles fiéis Deus trata de forma particular. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que eu preparei, diz o Senhor. Irmãos, mesmo que o mundo inteiro abandone, não abandone, persevere, fique firme, mesmo que você esteja cansado, mesmo que você esteja cheio de atividades, mesmo que você esteja passando problemas financeiros ou de saúde ou problemas emocionais, não importa, fique firme no Senhor, porque você será particular tesouro naquele dia que o Senhor preparou, diz o Senhor dos exércitos. E quando são várias formas de chamar Deus aqui, né? Quando aparece essa expressão do Senhor dos exércitos, é o Deus de batalha mesmo, de espada mesmo, o Deus da guerra mesmo, né? Então veja, eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa ao seu filho que o serve. Mesmo que não pareça, pelos olhos humanos a gente não veja, mas você estará ganhando muito com sua fidelidade, porque Deus saberá honrar essa fidelidade. Mesmo quando tudo diz não, mas você fala: sim, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir fielmente os preceitos de Deus. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, voltando aqui para o verso 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizei: em que te roubamos? Tudo bem, o texto aqui está falando do dízimo, dessa passagem aqui, né? Mas nós podemos furtar a Deus, roubar a Deus em muitas coisas, como tirar o direito que Deus tem sobre toda a humanidade, e principalmente tirar o direito que Deus tem sobre a sua igreja, não cultuando a Deus, não estudando a santa palavra de Deus, não contribuindo com a sua parte para que a igreja de Deus se fortaleça e se firme no lugar aonde Deus te inseriu. Quando nós negamos essas coisas, quando nós negligenciamos essas coisas, nós estamos quebrando o 8º mandamento diante de Deus, nós estamos roubando a Deus. Então, irmãos, é muito importante
que os irmãos atentem para isso. Há de fato uma diferença entre aqueles que professam o nome de Deus no mundo. Entre os que professam o nome de Deus no mundo, é como aqui no livro de Malaquias. Há os fiéis e há os que não são fiéis. Há aqueles que são obedientes e aqueles que são negligentes. Há aqueles que se preocupam com Deus e falam, tentam consolar uns aos outros com a santa palavra de Deus. E há aqueles cujas palavras são duras para Deus, entre o povo de Deus. Há aqueles que são fiéis e que não roubam a Deus. E há aqueles que pervertem o direito de Deus, dos seus cultos, né? De haver mantimento na sua casa e de fortalecer a igreja local. Muitas vezes apenas a frequência já fortalece uma igreja, mas as pessoas negligenciam até isso. Então as pessoas, elas restringem o direito que Deus tem sobre o seu povo. Então, irmãos, nós vamos fazer uma